pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Linguística Funcional Integra, um projeto do Grupo de Estudos em Funcionalismo. Eu sou Armando Araújo, doutorando em Linguística da Universidade Federal do Ceará, e nesta temporada do nosso podcast, nós abordaremos o 8º Simpósio Internacional de Linguística Funcional, o SILF, que ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2026 na Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza. Para o episódio de hoje, nós recebemos a professora doutora Mariângela Rios de Oliveira, que possui graduação em Letras Português e Literaturas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, instituição em que também cursou mestrado e doutorado em Letras. Ela também realizou um pós-doutorado na Universidade Aberta em Lisboa. Atualmente é professora titular de Língua Portuguesa da Universidade Federal Fluminense, a UFF, onde também é docente do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem. Anteriormente, foi professora visitante do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da UERJ, na Faculdade de Formação de Professores de 2019 a 2021, e professora visitante do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFOP de 2023 a 2024. Foi também chefe do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculos da UFF, em 3 gestões, e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem em duas gestões. É também ex-coordenadora do GT Descrição do Português da ANPOL, nos biênios 2012, 2013 e 2014 e 2015. Foi também editora-chefe da revista Gragoatá, de 2006 a 2016. Nossa convidada também foi presidente da Associação Brasileira de Linguística, a Abralim, no biênio 2015 a 2017 e membro do Conselho Deliberativo da entidade de 2018 a 2021. Na atualidade, também é bolsista PQA do CNPq e cientista do nosso estado pela FAPERJ. É membro titular do Comitê Assessor do CNPq na área de Letras e Linguística, além de ser sócia honorária da Abralim. É ainda fundadora e atual vice-líder do Grupo de Estudos Discurso e Gramática da UFF. Atualmente, ainda é professora visitante na Universidade de Lublin, na Polônia. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em teoria e análise linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: língua portuguesa, funcionalismo, construcionalização lexical e gramatical, morfossintaxe e marcação pragmática. Professora, seja bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer recebê-la nesse episódio. Obrigada, Armando. Obrigada por depois o convite que recebi. Prazer muito grande estar com vocês hoje, e pensando também no corpo de grandes produções que vão estar aí compondo o nosso 8º Simpósio Internacional de Linguística Funcional, que é um movimento, um evento de muito sucesso, que já vai para a sua 8ª edição, e agora abrigado na Universidade Estadual do Ceará. É um prazer muito grande e eu me sinto muito honrada com esse convite. Obrigado, professora. O prazer é todo nosso. Então, vamos às perguntas. Primeiramente, professora, eu gostaria de saber o que é a linguística funcional norte-americana em sua versão clássica. Bem, a chamada linguística funcional norte-americana é um movimento, né, criado ali na costa oeste dos Estados Unidos, Universidade de San Diego, por exemplo, e liderada por pesquisadores como Bollinger, Givon, Hopper, Heine, Sandra Thompson, Trobot e outros colegas que se organizaram no sentido de propor fazer uma reação também contra um modelo mais formalista e gerativista, propondo que, na verdade, a língua não é um componente arbitrário e convencional e sistêmico, mas que os usos linguísticos são moldados, não é, pelas necessidades comunicativas, pelas expressões pragmáticas e por toda essa sorte de componentes que moldam as interações do nosso cotidiano. A linguística funcional norte-americana, então, é esse movimento que diz que pragmática, o contexto linguístico e extralinguístico, é a base sobre a qual tudo começa.
tudo se origina. Depois a semântica e depois a sintaxe e as questões mais formais. A base do funcionalismo muito grande é pensar na iconicidade, quer dizer, o formato da língua, aquilo que se convencionaliza e se organiza como linguagem, é fruto de pressões, né, motivadas por necessidades comunicativas. Então, o formato que nós temos da língua vem daquilo que nós precisamos comunicar. É basicamente isso. E é uma linguística que está muito preocupada não só em descrever funcionalmente a língua, mas em explicar, em investigar como que as coisas mudam na língua. Então, a mudança linguística sempre foi muito importante na linguística funcional clássica. E esse clássica tem a ver exatamente com essas décadas iniciais. A década de 70, de 80, de 90 do século XX. Ali que está. A gente não considera essa uma linguística antiga ou ultrapassada, um funcionalismo ultrapassado, não. É um funcionalismo clássico que traz as bases fundantes dessa teoria. Então, por exemplo, falamos muito em direcionalidade, né? Trajetórias de direcionalidade, do léxico para a gramática, do menos para o mais gramatical, né? Do concreto mais para o abstrato, do mais ou do menos subjetivo para o mais intersubjetivo. E na época, naquelas décadas iniciais, nós perseguíamos muito, estudávamos muito a trajetória de itens específicos, não é? E a grande tônica desses estudos são os estudos de gramaticalização, que são movimentos, né, teóricos clássicos na área do funcionalismo. A linguística chamada clássica funcionalista é uma linguística extremamente produtiva, que acumula ao longo do tempo, no mundo inteiro, muita produção, inclusive no Brasil. Né? E ali estão lançadas as bases que a gente tem e com que lida durante todo esse processo. Né? E a unidirecionalidade é que é sempre o caminho. Nós sempre continuamos preocupados em responder como que as línguas mudam, como que as palavras, né, se adaptam e ganham novos sentidos para atender a necessidades comunicativas. E esse centrado no uso, que nós usamos assim, né, nós somos ligados nessa questão toda, no sentido de dar a primazia à comunidade linguística. E o uso que a gente está sempre falando é o uso comunitário, é o uso social, um pouco parecido com aquilo que o Cosério chamava de norma. Né? E é uma linguística funcional que se distingue um pouco da linguística funcional holandesa, de Hengevel, de Mackenzie, Dick, e da linguística também sistêmico-funcional, que tem Halliday, por exemplo, sua grande referência. Então, nós temos vários funcionalismos e nós aqui representamos uma vertente dos estudos funcionalistas, que é esse de base norte-americana, ligado à costa oeste, tá bom? Perfeito, professora. O rótulo, né, seguindo aqui já para a nossa segunda pergunta, o rótulo Linguística Funcional Centrada no Uso, LFCU, né, a versão reduzida, foi cunhado pelo grupo Discurso e Gramática na Contemporaneidade e adotado por vários pesquisadores do Brasil. Eu gostaria de perguntar, então, como se define essa vertente funcionalista, a LFCU? Esse termo centrado no uso foi muito proposto por o nosso colega, já falecido, professor Mário Martelota, que ele dizia que o funcionalismo não é baseado no uso, inspirado no uso, ele é centrado. É o seu ponto de partida e o ponto de chegada são os usos linguísticos. Então, ele está intrinsecamente ligado a essas questões da interação social. Né? A grande questão aqui, linguística funcional centrada no uso, é um termo que a gente começa a cunhar de uma maneira mais efetiva dentro do discurso e gramática, no momento em que nós temos a obra de referência de Trowbridge e Trousdale, 2013, portanto, é um rótulo que passamos a usar a partir do século XXI, para se referir a esse funcionalismo de origem norte-americana, ao qual se integra a abordagem construcional da gramática, de base cognitivista. Então, aquela questão toda de olhar da função para a forma, né? A primazia quase que total da função, ela dá lugar, agora no século XXI, ao equilíbrio maior
nessa relação entre função e forma. Por quê? Porque adotar a perspectiva construcional significa dizer agora que a língua é um constructicle, ou seja, uma rede de construções. Tudo é construção. Palavras, sintagmas, idiomatismos, organizações estruturais, frasais e tudo mais, né? E a ideia, a perspectiva construcional vai dizer que construção é um pareamento simbólico convencionalizado de forma e sentido, ou conteúdo, ou significado. Aqui nós temos até um problema para a tradução de meaning do inglês, né? Mas é essa a questão. Então, nós temos agora esse rótulo sendo utilizado por nós para praticar um funcionalismo, ou seja, continuar investigando os contextos de uso linguístico, mas entendendo que esse uso são instanciações de construções. Construção é uma virtualidade. A construção é uma concepção teórica. O que nós temos no uso é a instanciação de construções. Então, quando hoje um funcionalista olha para os dados de uso, ele se pergunta que padrões, que esquemas estão sendo ali atualizados naquele uso. Há um equilíbrio maior entre forma e função, e com isso, a questão formal, que era um pouco mais subcategorizada, subolhada, numa perspectiva funcional, ganha um destaque maior na nossa área. LFCU é o rótulo, né? Parece até um rótulo um pouco pleonástico, porque funcionalismo centrado no uso, ora, todo funcionalismo elege o uso linguístico como locus de investigação. Mas é assim porque a gente não adota os dados de uso apenas como base empírica, mas nós voltamos a esse uso o tempo todo para ver o que muda, o que se estabiliza e tudo mais. Então, é dessa maneira que a gente trabalha, e esse rótulo vem sendo adotado por outras comunidades, por outros grupos, por outros pesquisadores do Brasil também. Em termos internacionais, esse funcionalismo que a gente pratica hoje costuma se chamar Usage-Based Linguistics, ou linguística cognitivo-funcional também, em termos internacionais. Mas no Brasil, LFCU é um rótulo, uma sigla nesse caso, que vem ganhando cada vez mais a generalização aqui no Brasil, e essa é interessante, é a maneira como nós trabalhamos, com todo o cuidado para dizer que nós não somos formalistas, nós continuamos funcionalistas mesmo assim, tá certo? Tá ótimo, professora. A gente consegue compreender onde a LFCU começa a se basear ali, né? Se identificar dentro desse preceito funcionalista, né? E seguindo, professora, que contribuições a abordagem construcional da gramática pode trazer à investigação fundamentada na LFCU? Nós consideramos que há muitas contribuições, não é? Desse aparato que é tomado de empréstimo ao cognitivismo, basicamente através dos trabalhos de Adele Goldberg, de William Croft, de Tomasello, esses autores cognitivistas. A grande contribuição, que me parece, é exatamente esse equilíbrio forma e função na análise dos usos da língua, tá? O que vai trazer esse olhar mais cuidadoso sobre a forma no nosso caso? A primazia de algumas perspectivas que a gente não dava muita conta. Por exemplo, as questões ligadas à analogização. Analogia, inclusive Meyer, que é o primeiro autor conhecido que usa o rótulo gramaticalização, ele nem considerava a analogização um fenômeno ligado ao funcionalismo e à mudança da língua. Apenas a analogização era a produção de expressões e palavras a partir de uma base já dada, um modelo já disponibilizado na comunidade linguística. Então, o que acontece hoje? Toda analogização, que é um processo cognitivo que envolve o dia a dia de todos nós, e também a produção de formas linguísticas, hoje está muito no centro dos estudos de funcionalismo, né, da LFCU. Analogização como um mecanismo pelo qual nós produzimos muita coisa, né, dentro da linguagem, através de formas já disponibilizadas por nós. Outra questão
importante também são os processos de metonimização. A metáfora era, digamos assim, a prima rica do funcionalismo clássico. Há muitos estudos sobre abstratização de sentido, sobre desbotamento semântico, tudo isso continua na pauta. Mas hoje, ao lado da metaforização, nos chama a atenção o que acontece no nível da metonimização, ou seja, da relação entre os elementos na tessitura textual. As relações de contiguidade são, para a gente, muito importantes. Entra também em cena, por exemplo, aquela proposta do Himmelmann sobre expansão Hostclass, né? A expansão de uma rede à medida que nós vamos produzindo mais elementos ali dentro daquele esquema. Ganha também destaque não só a unidirecionalidade, que já era sempre uma perspectiva do funcionalismo, ver a mudança linguística em termos lineares. Hoje, nós não falamos muito em unidirecionalidade, mas em direcionalidade. Ou seja, eu posso pensar, eu posso continuar estudando a mudança linguística numa trajetória histórica, mas eu posso também olhar relações hierárquicas dentro de uma construção, o que é o esquema, ou a macroconstrução, o subesquema, ou a mesoconstrução, as construções específicas, chamadas os types, as microconstruções. Eu posso olhar a rede também, o constructium, de uma maneira horizontal, vendo as construções chamadas de irmãs, ou aloconstruções, ou construções degenerativas, vendo como a rede se expande, e aí já entrando um pouco mais numa perspectiva de variação construcional. Eu posso olhar essa rede de uma maneira transversal, vendo esquemas que se interconectam. Então, é muito interessante, é muito rico esse trabalho que nós temos aí, né? E, por outro lado, que aumenta muito a agenda do nosso trabalho, não é? E também porque a construção, a proposição de esquemas é algo da intuição, da elaboração do pesquisador. O que nós temos são os dados. A partir do levantamento, da descrição e da análise desses dados, é que o pesquisador começa a propor uma rede. A rede é uma elaboração do próprio teórico, daquele que está estudando a construção. Por isso que nos trabalhos dentro do funcionalismo, na LFCU, pesquisas de mestrado, doutorado, os trabalhos, artigos, a proposição de uma rede, em geral, ela acontece como resultado da pesquisa empírica, resultado do trabalho, da intuição a partir daqueles dados. Então, os dados para nós são sempre o locus do trabalho. Os dados é o que Troglodyte e Trousdale vão chamar de construtos, não é? Para ficar até numa linguagem parecida dentro da perspectiva construcional. Então, nós temos ali uma gama imensa de trabalho para fazer nessa perspectiva. E o que se diz é que tudo é construção. Então, podemos trabalhar ainda com palavras específicas, podemos trabalhar com contextos maiores, e por aí nós vamos fazendo o nosso trabalho. Um ganho que nós também tivemos com a abordagem construcional é que no funcionalismo clássico, gramaticalização era um caminho e lexicalização era um outro caminho, tá certo? Na perspectiva construcional, nós temos uma abordagem holística. Tudo é construção. O constructical é formado de elementos lexicais e elementos procedurais. Procedurais, mais ou menos. Você tem os mais procedurais, são os pragmáticos. Então, é uma agenda, né? É um arcabouço teórico que permite que se estude ali lexicalização e o que chamaríamos de gramaticalização também, né? Então, a ideia da construcionalização, que hoje dá lugar na LFCU à mudança linguística, a construcionalização vai dizer toda vez que se cria uma associação simbólica entre elementos, né, em termos de forma e conteúdo, você tem um novo par na língua, uma nova construção. E você tem ainda a possibilidade das mudanças construcionais, que são modulações de sentido na nova revisão da Troglodyte 2021 e 2022, que ela vai dizer que são modulações. Então, hoje, os conceitos clássicos de constitucionalização e mudança construcional que foram apresentados à nossa comunidade por Troglodyte e Trousdale em 2013, em 2022 e 2021, ou seja, quase 10 anos depois, são trazidos e reelaborados por Troglodyte para dar mais
luz e cor ao processo. E, ao fazer isso, nós que somos funcionalistas ficamos muito contemplados, porque o que nos interessa não é trabalhar uma rede linguística estática, não é apresentar isso estaticamente, mas mostrar como essa rede é dinâmica, como se criam novas construções, como se amplia a rede, não é? E, por outro lado, o que fica obsolescente? O que se para de usar porque uma prática se tornou não mais atualizada na comunidade linguística, o modo de fazer deixou de existir, então não é que as palavras acabem ou morram, mas elas ficam naquilo que Troglodyte chama de um estado de obsolescência dentro da rede. Então nós consideramos que há muitos ganhos, não é? Há muito rigor ao se parear forma e sentido e dar a esses dois eixos um tratamento mais igualitário, ainda que, como funcionalistas, nós continuemos dizendo que propósitos comunicativos, expressões pragmático-discursivas impactam as formas, né? São os primeiros elementos que vão, de alguma maneira, motivar mudança linguística, chamada mudança construcional, tá certo? Tá ótimo, professora. Então, prosseguindo, né, para a nossa penúltima pergunta já. Por outro lado, a senhora fala bastante, né, sobre a LFCU, sobre essa questão das redes construcionais. Que ajustes ou restrições devem ser considerados na interface funcionalismo versus cognitivismo? Aparentemente, nós, assim, combinarmos os dois aparelhos teóricos, isso é muito interessante, né? Nós temos o funcionalismo como a nossa base fundante e trazemos a abordagem construcional. Então, em princípio, é tudo uma maravilha. Só que, como em todo casamento, é preciso ajustes, não é? Senão, nós deixamos de ser funcionalistas e, por outro lado, não assumimos uma perspectiva cognitivista, tá? Então, é preciso acertar essas questões. Então, por exemplo, continuamos nós aqui, ainda que pensando, né, de uma maneira construcionista, mas essa construção, como eu digo aqui a vocês, a proposição de uma rede é um caminho de chegada. Então, nós estamos sempre olhando os usos, sempre pensando no caráter contingencial desse uso. Isso é importante para nós. Para nós, às vezes, mais importante que detectar a construcionalização, ou seja, uma nova associação simbólica, nos interessa muito os chamados micropassos da mudança, ou as chamadas mudanças construcionais. Elas são fundamentais, inclusive porque autores como Hilbert, que nem lidam com a ideia de uma constitucionalização, diz que tudo é mudança construcional, então a mudança é o contínuo, é o processo, é sempre. E num trabalho eminentemente cognitivista, essa questão da dinâmica da mudança, dos usos linguísticos, da variabilidade, pode não estar na pauta, né? Outra questão nossa importante é essa rede pensada como um grande sistema, um pouco parecido até com a ideia saussuriana de sistema, mas um sistema dinâmico, alguma coisa viva, que amplia, não é? Que cerceia alguma coisa, que se interconecta. Então, é uma rede dinâmica. Isso é muito importante também. Então, nós estamos aí num casamento, né, numa certa relação com o cognitivismo, mas nós temos sempre fincado o nosso pé no funcionalismo. Até porque, como funcionalistas, desde a época do funcionalismo clássico, lá nos anos 70, 80, nós já tínhamos bases cognitivistas. O princípio icônico, os subprincípios icônicos de quantidade, de proximidade, de ordem linear, já eram princípios que partiam de um fundamento cognitivo, né? As ideias de metáfora também são cognitivistas. Então, nós sempre, de alguma maneira, trabalhamos com pressupostos de origem cognitivista. Só que agora isso ficou talvez mais evidente, porque entra um aparato até de natureza mais formalista do cognitivismo, que é a perspectiva da rede, não é? Então, ela é muito interessante para nos dar um rigor no tratamento teórico, não é? Por exemplo,
É muito importante hoje para a gente pensar naquele quadro de Croft, em que ele aponta as propriedades de forma e de função dos dois eixos, né, construcionais, e nós aqui tentamos detectar quais são as propriedades sintáticas, morfológicas, fonético-fonológicas e prosódicas de um lado formal, e quais são as propriedades semânticas, pragmáticas e discursivo-funcionais de uma construção do lado funcional. Então, nós temos aí um trabalho para tentar, né, dizer que isso é assim, porque se a gente diz que tudo é construção e construção é pareamento, e cada construção tem seu sentido convencionalizado e único, então nós precisamos enfrentar isso, mas sempre pensando assim, no binômio forma-função, para nós, a forma, a função, continua tendo uma certa primazia, até porque a função ela é mais instável, não é? Ela é mais sujeita às vicissitudes do discurso, enquanto a forma tem uma certa perenidade. Então, para algo impactar a forma, demora um pouco mais, custa um pouco mais, né? Nós temos, por exemplo, até as questões de escolarização, que vão disciplinar usos linguísticos, né? Nós temos uma sociedade que tem aquelas instituições propagadoras e de poder que vão ditar usos também. Então, a forma não corre tanto quanto a função. Então, nós continuamos dizendo, olha, ok, a construção é um pareamento, mas a função ainda tem alguma primazia. A não ser nos casos de analogização, por exemplo. Nos casos de analogização, você já tem um formato disponível, você já tem a forma disponível. E daí é interessante a gente pensar também nessa relação. Mas é basicamente isso, tá? Certo. E estamos chegando já no momento final da nossa entrevista, professora. O que me faz querer perguntar para a senhora também sobre qual é a agenda de pesquisa em LFCU no século XXI e também que problemas ou questões assumem maior relevância ou representam maiores desafios investigativos nessa área de pesquisa. A nossa agenda e os nossos desafios são imensos, mas só temos pesquisa no mundo porque existem problemas para serem respondidos e resolvidos. Então, de uma certa maneira, é bom que haja essa grande agenda. Uma básica questão é o seguinte, quer dizer, nós, funcionalistas que trabalhamos com a LFCU, tentar o máximo possível propor as redes que formam o construct do português do Brasil, não é? O que nós temos hoje? Nós temos estudos de conectores, de marcadores discursivos, de orações, esquemas de transitividade. Nós temos uma série de estudos com proposição de partes da rede, mas são trabalhos setorizados. Nós não temos uma gramática, um construct do português estabelecido. Isso é uma agenda enorme, mas que fica aí para a pesquisa também, tá certo? Outra questão que nós vamos precisar encarar é se trabalhar mais o viés horizontal dessa rede que a gente tem. Nós somos muito, temos muita produção no chamado viés vertical, né? Nossos trabalhos propõem muito um esquema virtual maior, composto por slots, partes abertas, como SVO, SPREP, verbo locativo como marcador, e depois as subfamílias e as microconstruções. Nós trabalhamos muito numa hierarquia vertical. É preciso que a pesquisa em LFCU passe a dar conta também, olhar com mais cuidado das gerações horizontais. E ali nós vamos também nos aproximar dos estudos de variação. Uma outra pergunta séria aí é que como trabalhar variabilidade numa perspectiva que diz que cada construção é uma construção, não é? Não existe sinonímia no funcionalismo. O que então nós podemos dizer é que existem construções que têm ou partilham o mesmo valor de verdade, tá certo? Então, esses estudos sobre aloconstruções, construções irmãs, construções degenerativas, que são nomes dados para essas relações horizontais, têm aí uma agenda de pesquisa muito aberta. Outra questão importante é a questão do paradigma, né? Que sempre foi muito caro ao funcionalismo no estudo de gramaticalização. Por quê? O que significa um elemento que se gramaticaliza? É um elemento que entra numa outra categoria gramatical, num paradigma.
Mas na construção ou na construcionalização, uma construção que se cria, necessariamente ela não passa a atuar em outro paradigma, em outra categoria, tá certo? Então, como é que fica essa questão paradigmática? Alguns autores têm pensado sobre isso. Eu gosto muito do trabalho de Gabriele Diewald sobre isso. Em 2020, ela propõe que seja preciso encarar isso. Então, ela vai propor que consideremos o paradigma, numa perspectiva construcional, como uma hiperconstrução. Uma hiperconstrução dominada por uma função maior comum, não é? E que possa abrigar elementos formais mais ou menos parecidos, não necessariamente, mas que convivam ali em construções parecidas ou diferentes estruturalmente, mas dominadas pelo menos por um sentido básico. Então, são possibilidade de pensar paradigma dentro de uma perspectiva construcional. Outra questão que nos interessa, que é a agenda também de pesquisa, é pensar se pareamento é função-forma, a parte formal de uma hierarquia construcional já está ali colocada como esquema, subesquema, micro, macro, meso e microconstrução, mas e o lado funcional, né? Então, o que se está propondo hoje é que a função no nível macro mais alto, seja a função maior, equivalente um pouco ao chamado domínio funcional do funcionalismo clássico. Agora, no caso intermediário, a gente teria subfunções. No caso da microconstrução, do type específico, nós teríamos o significado, para, de certa maneira, fazer uma correlação com significante, significado saussuriano, signo saussuriano. E do ponto de vista do construto, que é a instanciação, que é o uso, nós teríamos o sentido. O sentido é dado pelo contexto. Isso é um trabalho que uma grande doutoranda que eu tive, já hoje doutora, a Flávia Saboia, propôs em sua tese em 2019. Então, nós temos esse trabalho todo, né? Temos uma agenda também que fala não só de micropassos, mas de nanopassos, mudanças mais sutis na trajetória histórica que leva à construcionalização. Então, é uma grande gama de agendas e várias frentes estão sendo abertas hoje. No grupo Discurso e Gramática, nós temos 3 sedes, uma na UF, né? Criada por mim, hoje liderada pelo professor Monclar Guimarães Lopes, outra na UFRJ, onde tudo começou com o professor Sebastião Votri, nos anos 80 do século XX, e que hoje é liderado pela professora Karen Alonso, e na UFRN, grupo fundado pela professora, nossa saudosa querida Maria Angélica Furtado, que hoje é liderado pelo professor Edivaldo Bispo, né? Então, nós somos um grupo hoje que tem mais de 40 pesquisadores, né? E tem mais de 30 anos de atividade, e nós estamos aí abrindo essas agendas de trabalho para dar a nossa contribuição para os estudos funcionalistas no Brasil, tá certo? Muito importante a gente conhecer toda essa trajetória, né? Onde é que a senhora falou, né, um pouco da entrevista, onde a LFCU, essas redes constitucionais, elas se inserem, né? Então, muito importante a gente ter esse conhecimento. Professora, mais uma vez eu agradeço pela sua participação aqui hoje no nosso podcast, e também gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes e espectadores que ficaram conosco até este momento. Eu novamente agradeço, foi um prazer muito grande, né, estar com vocês, levar um pouco, divulgar esse trabalho, né, porque o funcionalismo tem muita gente que pesquisa no Brasil, e para esclarecer essas situações todas que estão aqui. Né? Espero que tenha sido um momento proveitoso. Para mim foi muito, porque as perguntas que eu mesma propus me fizeram ajustar e ler e refletir sobre a teoria. Nós estamos fazendo sempre isso, estamos sempre fazendo perguntas, né? Em pesquisa nós não temos verdades absolutas, então é um prazer muito grande. Eu espero estar presencialmente com vocês aí na Universidade Estadual do Ceará, no nosso 8º CIF, com os nossos simpósios, mesas redonas, apresentação de trabalho. Teremos convidados estrangeiros ilustres, né? Aí, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos organizando os nossos alunos, fazer uma grande comitiva técnica do Ceará. Obrigada. Esperamos vocês aqui.
E parabéns pela iniciativa do Grupo de Estudos em Funcionalismo, tá? Obrigada. Muito obrigada pela sua gentileza, e a sua produção. Muito obrigada, professora. Então é isso. Até o próximo episódio do Linguística Funcional Integra. Tchau, tchau.